Olá, vamos entender então esse exercício do balanço de massa no tanque de formulação. Então aqui a gente vai relembrar alguns conceitos de balanço de massa e vai vislumbrar aqui esse exercício do tanque de formulação. Vai ser o exercício que a gente vai usar como base para os outros, para resolução no Scilab, no Excel e no Python. Primeiro no Excel, depois Scilab e depois Python, tá? Então vamos fazer aqui comigo. Vamos ler comigo e montar esse exercício. Então, um tanque de formulação alimentado por 3 correntes, produzindo 1000 kg por hora de uma mistura com 30,8% de substância A, 35% de B, 34,2% de C, e as correntes C1, C2 e C3, né? As correntes com as dadas composições são mostradas então na figura, tá? Então eu tenho aqui composições de entrada de 3 correntes e eu tenho aqui um tanque de mistura, tá? O tanque de mistura é o que? Eu só misturo e ali no final vai sair um certo percentual. O que ele me pergunta aqui? Quais são as vazões, tá? Quais são as vazões de C1, C2 e C3 para que eu tenha 1000 kg nessa composição de saída. Como é que eu vou montar o balanço de massa? Vamos lembrar aqui como que eu monto um balanço de massa. Balanço de massa. Tá? Como que eu monto um balanço de massa? Primeiro eu vou escolher um componente. Nesse caso aqui, eu vou arbitrariamente escolher, então, componente A, tá? Então, eu vou aqui, componente A. O componente A vai entrar, tudo que entra do componente A, vai sair do componente A, tá? Quem tá falando isso? Bom, nesse caso aqui eu tenho um caso muito clássico de tanque de mistura, em que eu estou em estado estacionário, não há acúmulo dentro do tanque. Então aqui eu tô falando aqui as condições assumidas previamente para que essa equação seja uma verdade, uma igualdade, tá? Então, eu tô aqui assumindo, então, que tudo que entra sai de dentro desse tanque, que não há acúmulo formado, não há reação, não há nenhuma decomposição no meio do caminho, enfim, tudo que entra sai. Então, tudo que entra de A sai de A. Isso quer dizer que tudo que entra de massa de A vai sair, vou colocar um Ezinho aqui, vai sair de massa de A, tá? Ou seja, a concentração qualquer da corrente vezes a composição mássica. O que é composição mássica? Vamos lembrar composição mássica? Vou lembrar alguns conceitos aqui para vocês, do ladinho. Vou colocar até em outra cor aqui. Composição mássica, o que é uma fração? Foi fração mássica que ele comentou, né? Foi. Acho que foi fração mássica. Uma fração mássica, x, né, de qualquer componente, xi, vai ser a massa do componente i dividido pela massa total naquela corrente. Né? Quem teve operações unitárias vai lembrar desse conceito aqui, fração mássica, tá? Fração mássica. Então, fração mássica, composição aqui, vai ser, então, vazão, ou massa daquele componente. Se eu dividir pelo tempo em cima e embaixo, né, eu vou ter, então, vazão mássica do componente I dividido por vazão mássica total daquela corrente, tá? Nesse caso, ele te dá o quê? Ele chama, né, a vazão mássica da corrente de C1, ou seja, ele chama a vazão mássica da corrente 1 de C1, tá? Vazão total da corrente. Eu tô chamando aqui de M total, lembra? Tô falando aqui de M total, ele tá chamando de C1.
Vamos traduzir isso aqui melhor, eu vou reescrever aqui a equação. Essa é a parte mais difícil, fazer o modelo, né? Modelagem, a parte mais difícil é fazer o modelo, do que às vezes resolver no software. Então, eu tenho que vazão máxima de entrada igual a vazão máxima de saída de A. Isso quer dizer que, se eu traduzir para os dados que eu tenho então, corrente, eu tenho aqui, ele chamou de C1, né? Que vai ser vazão mássica da corrente, tá? E ele me deu X de A, eu tenho o que? Fração mássica de A na corrente 1, e eu tenho na corrente 2, e eu também tenho na corrente 3. Então, eu tenho 3 dados de fração, ou seja, eu tenho aqui XA na corrente 1, XA na corrente 2, e eu tenho XA na corrente. Deixa eu ajeitar aqui, fiz errado, calma. XA na corrente 2, XA na corrente 3. Agora ficou mais bonitinho. Bom, então eu tenho aqui XA em todas as correntes. Eu falei, tenho vazão mássica da corrente. Eu coloquei aqui 1, mas eu vou ter da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. Então, eu também vou colocar aqui, ó, só para registro. Então, eu vou ter C1, C2 e C3. Então, eu tenho vazão mássica de cada uma dessas correntes. Se a gente lembrar em termos de unidade, eu tô falando aqui de quilogramas por hora, quilogramas por hora, quilogramas por hora. Fração, você sabe que é um termo adimensional, mas é uma massa em quilogramas dividido por outra massa em quilogramas. Se eu tô falando aqui dividido pelo tempo, lembra que eu posso dividir o tempo dos dois lados? Posso sim. Mas então, eu tô falando, então, de quilogramas por hora dividido por quilogramas por hora, tá? Mas no final, eu tenho aqui frações, né? E, então, eu tenho em termos, geralmente, a gente vai usar isso aqui tudo em termos máximos. A gente até pode organizar isso em dividido pelo tempo, tá? Mas eu tenho aqui quilograma por quilograma em tudo, beleza? Eu quero traduzir a minha vazão mássica de entrada, de A e de saída, tá? De A também. Isso tudo aqui, gente, são termos de entrada, tá? Tô falando aqui tudo da entrada. Tá? Então, eu posso traduzir toda essa entrada aqui dentro desses termos aqui que eu tenho. Isso quer dizer que o que entra de A vai ser igual ao quê? Vai ser igual a C1, que vai ser a vazão, vezes a fração de A na corrente 1. Ou seja, o quanto eu tenho de A vai ser o percentual de A naquela corrente, que é o símbolo de fração mássica, vezes a própria corrente C1, mais o que eu tenho de C2, vezes a fração de A na corrente C2, mais C3, vezes a fração de A na corrente 3, tá? O mesmo raciocínio eu vou fazer para saída, vou até fazer a saída em outra cor aqui, tá? Saída. Então, eu nem vou precisar escrever, mas você sabe que a saída é composta, então, de A, né, vai ser aquele 30,8, né, vezes M1. Eu vou deixar aqui em sopa de letrinha, vou deixar em álgebra primeiro, né, então, eu tenho aqui M, que é a vazão mássica de saída, vezes a fração de A na corrente de saída. Eu vou colocar aqui S, tá? Só para o símbolo de saída, ou na corrente M, né? Melhor dizendo, até, acho que fica até mais bonitinho. Porque aqui, como eu usei tudo 1, 2, 3, é melhor usar
associado, então, a essa corrente M de saída, tá? Ou corrente de mistura, né? A gente também pode chamar assim. Eu sei que a entrada é igual à saída, vou colocar aqui em outra cor. Então, se a entrada de A é igual à saída de A, isso quer dizer que C1 vezes XA1 mais C2 vezes XA2 mais C3 vezes XA3, ou seja, fração mássica, vai ser igual a M vezes fração mássica de A na corrente M, ok? Vou substituir aqui em valores para vocês terem aqui uma breve ideia. Então, eu tenho aqui C1, quem é C1? C1 é incógnita, mas eu tenho A, eu vou colar aqui do meu computador para a gente não ter que ficar voltando o tempo todo, mas aí depois você pode olhar também aí no seu material. C1, quem é C1? C1, incógnita. Fração mássica de A na corrente 1 vai ser 18%, ou seja, 0,18. Mais C2, quem é C2? Incógnita. Quem é fração mássica de A na corrente 2? 23%, 0,23. Mais C3, quem é C3? C3 vai ser o quê? Incógnita. Vezes fração mássica de A na corrente 3, 67%, 0,67. M, quem é 1.000 quilogramas por hora, já foi dado pelo problema. Fração mássica de A na corrente de saída, mistura, vai ser 30,8%, ou seja, 0,308 o valor aqui, tá bom? Eu não posso colocar o percentual direto, eu tenho que colocar já em um valor de 0 a 1. Lembra, isso aqui é uma fração mássica, vai de 0 a 1, tá? Então, eu tenho aqui incógnita, 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 tá? Eu fiz, então, o balanço de massa para componente A. Então, esse aqui é o balanço de massa para A. A mesma coisa a gente tem que montar para B, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, balanço de massa para o componente B. Vou fazer mais rápido, tá? Então, ele é replicado, tá? Então, vai ser C1 vezes a fração de B na corrente C1, 54%, 0,54, mais C2 vezes a fração, que vai ser igual a 0,37, mais C3 vezes 0,10, igual a 1.000 vezes 0,35. Vou mudar de cor aqui pra gente ficar mais colorido. Balanço, agora eu tenho que fazer outro balanço. Balanço de massa para o componente C. Quem vai ser ele? Quem vai ser o componente C? O último componente. Mesma coisa, C1 vezes 0,28. Mais C2 vezes 0,40. Mais C3 vezes 0,27. Igual a 1.000 vezes 0,342. Ok? Então, montei aqui as 3 equações. Então, essa aqui, primeira equação, balanço de massa para o componente A. Segunda equação, balanço de massa para o componente B. Terceira equação, balanço de massa para o componente C. São essas as equações que nós utilizaremos, então, agora nos softwares, ok? Vou rearranjar aqui em um pedaço só. Então, vai ficar C1 vezes, aliás, eu acho que eu já vou replicar aqui só.
Ok. Aqui eu vou só fazer essa continha aqui, vai ficar, tá? E aqui ficou esse daqui, copiar, colar. Só pra gente visualizar aqui um embaixo do outro, né? Pra gente... 350. Pra gente visualizar um embaixo do outro, acho que faz sentido aqui, tá? Aqui, 342. Só resolvi a continha aqui rapidamente, tá? Então, só pra gente visualizar, a gente fez balanço de massa pro componente A, B e C. E aí, com esse balanço de massa, para cada um desses componentes, eu obtive, então, o conjunto de equações. E com esse conjunto de equações, nós vamos levar, então, para os softwares de programação, para que a gente resolva, tá bom? Então, são essas equações que a gente vai trabalhar. Obrigada e até mais.